Agora a gente segue então com o painel da doutora Érica Bechara, que vai falar sobre o licenciamento ambiental na Mata Atlântica. Doutora Érica, bom dia mais uma vez. A senhora está com a palavra. Obrigada, Milena. As palestras que me antecederam estão brilhantes, foram ótimas, assim, muito bom, de muito bom nível esse evento. Bom, eu vou falar sobre um aspecto que muitos talvez nem tenham percebido que está sendo tratado pelo, pela Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que é a modificação da Lei da Mata Atlântica. E aqui fica super oportuno falar de Mata Atlântica, né? Amanhã é o dia desse bioma, vai ser homenageado como um dos biomas mais importantes que nós temos no planeta. E aqui, antes que as pessoas digam, não, mas o tema da Mata Atlântica é muito restrito, né? Só interessa a quem vive na Mata Atlântica. Isso já não é pouco, né? Porque a Mata Atlântica hoje ela se espalha, aliás, sempre se espalhou, né? Por 17 estados brasileiros, né? Então, mais da metade dos estados brasileiros vivem na Mata Atlântica, estão na Mata Atlântica, mas a Mata Atlântica é do interesse do país, né? Não é à toa que ela é considerada um patrimônio nacional pela Constituição Federal. Da mesma maneira que a Amazônia não é do interesse apenas de quem vive nos estados da Amazônia, como o Pantanal não é só do interesse de quem vive nos estados onde esse bioma ocorre, a mesma coisa com a Caatinga, com os Campos Sulinos, os Pampas e os outros biomas. Então, há um interesse do país com relação ao tratamento que se dá para a Mata Atlântica. E lá no finzinho da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, eu vou fazer só um compartilhamento aqui, existe uma interferência da Lei do Licenciamento na Lei da Mata Atlântica. Bom, antes de falar do problema, vamos só enaltecer aqui esse bioma que é tão importante para nós, porque é um dos hotspots, é uma das maiores biodiversidades do planeta e também um dos biomas mais ameaçados por tipo de atividade que a gente já conhece bem. A Mata Atlântica ela fica na costa do Brasil, em alguns estados ela entra um pouquinho vai mais para o interior, né, como no Mato Grosso do Sul, por exemplo, mas nós tivemos toda a nossa colonização pela costa e com inúmeras atividades econômicas desenvolvidas além da própria urbanização, né? Então, a Mata Atlântica, que na sua extensão original tinha mais de 1 milhão quase 1,3 milhão quilômetros quadrados, hoje está muito reduzida. Nós já perdemos quase 80% de Mata Atlântica. Aliás, talvez tenhamos perdido mais, mas hoje a gente tem dados de que há cerca de 24% ainda do bioma, que também tem muito de restauração sendo feita na Mata Atlântica. Então, perdemos talvez mais, só que temos as áreas restauradas, enfim. E se a gente for pensar em termos de florestas maduras e bem preservadas, esse percentual cai para 12,4%, isso são dados do Atlas da SOS Mata Atlântica e do INPE. Portanto, a gente pode dizer que a Mata Atlântica é um dos biomas mais dizimados que nós temos. Por essa razão, foi aprovada a Lei da Mata Atlântica em 2006, que talvez hoje, né, a gente possa dizer que é uma lei que conseguiu segurar, não eliminar, mas segurar a destruição completa desse bioma. E é uma lei super restritiva. Ah, mas a gente tem que compatibilizar desenvolvimento, urbanização com o meio ambiente. Claro que a gente tem que compatibilizar. Mas quando a gente olha para um bioma praticamente dizimado, a regra tem que ser outra. O cuidado, a atenção e as restrições têm que ser outras. Nós estamos falando de um bioma que já teve 80% praticamente ocupado, destruído, colocado no chão. Se a gente não tiver uma regra super protetiva para o que resta, a gente pode dar adeus para esse bioma.
Então, a lei da Mata Atlântica, ela veio sim com uma série de restrições. Ela, obviamente, ela não congelou a área da Mata Atlântica, não é isso, nenhuma lei que congela dá muito certo, né? Existiu já um decreto anterior a essa lei que congelava a Mata Atlântica, e isso não funcionou, também não era muito racional. A lei, ela traz restrições, mas ela permite uso, ocupação dentro de todas essas restrições. E para aqueles que vão dizer, mas a Mata Atlântica em 1500 era uma, não dá para a gente aplicar uma lei sobre o que era a Mata Atlântica em 1500. Não, a lei não quer isso. A lei é uma lei que se aplica aos remanescentes de Mata Atlântica. Então, ninguém vem aqui, né, querer reclamar de que a lei está tentando voltar ao que era em 1500. Não, isso é impossível. A lei não traria o impossível. Ela não buscaria implementar o impossível. Então, a ideia é avaliar os remanescentes de Mata Atlântica que nós tínhamos em 1990, que foi quando foi aprovado o primeiro decreto para proteção da Mata Atlântica no Brasil, e aquilo que existiu em 1990, que é o alvo da proteção da Lei da Mata Atlântica. Pois bem, mas então o que se pode fazer, o que não se pode fazer na Mata Atlântica? E aqui só trazendo um dado que foi recentemente publicado pela SOS Mata Atlântica e pelo INPE, né, no Atlas que eles fazem todos os anos, o Atlas dos Remanescentes, e aí uma boa notícia de que, graças à Lei da Mata Atlântica e várias outras atividades de fiscalização, né, o embargo remoto e as ações efetivas dos órgãos ambientais, houve uma redução da perda do bioma no último ano. Não é uma notícia que vai nos tranquilizar completamente, mas pelo menos nos dar um alento de entender que as restrições que existem trazem uma maior proteção para a Mata Atlântica. Nessas restrições que nós temos, o que nós vamos ver? E a lei da Mata Atlântica, ela distingue vegetação em estágio primário, ou estágio primário, não, vegetação primitiva, que é aquela cobertura que nunca foi alterada, a vegetação secundária em estágio avançado, médio e inicial de regeneração, e ela, quando vai tratar dos usos possíveis ou até de algum tipo de exploração, ela distingue aquela vegetação primária, que é a que merece a maior proteção. Então, pouquíssimas atividades podem ser realizadas, da vegetação em estágio avançado, de regeneração, médio e inicial. Então, o grau de proteção é maior com relação à vegetação primária, vai reduzindo de acordo com o estágio sucessional da vegetação secundária. A lei do licenciamento ambiental me diz o seguinte: tudo bem, não vamos mexer na lei da Mata Atlântica com relação às exceções de supressão ou de uso, ocupação da vegetação, da área do bioma. Vamos deixar isso do jeito que está na lei da Mata Atlântica. Mas vamos, pelo menos, dar uma agilidade nos atos que aprovam a supressão de Mata Atlântica ou a ocupação. E por que dar uma agilidade? Porque a lei da Mata Atlântica, ela traz vários mecanismos, né, para proteger ou para tornar cada vez mais excepcional a supressão. Então, além de ela dizer quais os usos que são autorizados, usos excepcionalíssimos, né, que permitem a supressão de Mata Atlântica, não só ela traz essas hipóteses, como ela diz que para a supressão de mata primária, secundária, estágio avançado e médio, naquelas hipóteses excepcionais, dependem de uma aprovação do órgão estadual, mais uma anuência do IBAMA ou, eventualmente, do ICMBio. Então, ela cria um controle para fins de autorização de supressão de Mata Atlântica. Em alguns casos, quando é na área urbana, a autorização é do órgão municipal, com a anuência do órgão estadual. Então, não é que ela cria um duplo licenciamento, a gente já viu que isso é um tabu, a Lei 140 não permite, a própria Lei do Licenciamento Ambiental não permite, ou seja, o licenciamento é único. Então,
Um empreendimento que vai ser licenciado na área da Mata Atlântica, ele vai submeter a um único licenciamento ambiental, ou estadual, ou federal, ou municipal, de acordo com a Lei 140. Mas quando envolver supressão de Mata Atlântica, quem tem que aprovar? O órgão, aqui pela Lei da Mata Atlântica, né? O órgão estadual com anuência do órgão federal. Pois bem, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental trouxe de novidade. Ela revogou os parágrafos 1º e 2º do artigo 14 da Lei da Mata Atlântica, que são os parágrafos que justamente disciplinam quais são os órgãos que aprovam e anuem com autorização de supressão. Isso está determinado nos parágrafos 1º e 2º. A revogação desses parágrafos foi objeto de veto pelo presidente da República na Lei Geral do Licenciamento. O veto caiu, né? Como praticamente todos os vetos caíram. Então, todos os vetos caíram. Então, voltou para o nosso ordenamento jurídico essa vedação. Isso é, na verdade, objeto de grande preocupação. Por quê? Porque esse controle, né, esse duplo controle, digamos assim, ele tem uma razão de ser. Não é uma superafetação, tá? Ele tem uma causa. Aqui é só, desculpa, eu só estou mostrando aqui quando que o IBAMA deve atingir, né? Isso aqui depois fica para vocês. Ele não trata esse duplo controle de uma superafetação, como pode parecer. Ah, mas poxa, mas se já não tem um órgão aprovando, por que que o outro vai ter que dar lá uma anuência prévia? Não é uma superafetação em se tratando de Mata Atlântica, um bioma já dizimado, que tem hoje cerca de 20% da sua extensão original. Pode ser uma superafetação em outros biomas, eventualmente, mas aqui na Mata Atlântica não. Isso só revela o interesse da lei de realmente dificultar a supressão, por conta das particularidades desse bioma, da supervulnerabilidade desse bioma. Então, a ideia é realmente que a supressão seja excepcional e que seja altamente controlada. Por isso, a anuência prévia de outro órgão, além da autorização do órgão competente para autorizar. Agora, com a eliminação desse duplo controle que veio com a Lei Geral do Licenciamento, o que nós temos? O que fica? Primeiro, a regra para autorizar a supressão de Mata Atlântica já não é mais a regra que está lá na Lei da Mata Atlântica, que é do órgão estadual, que está mais estruturado, e em algumas situações do órgão municipal. Hoje, quem vai determinar o órgão competente para a supressão de Mata Atlântica é a própria Lei 140. Ela permitia que uma lei, como a Lei da Mata Atlântica, tivesse um regime diferenciado, mas agora volta para o regime anterior. Então, qual que é o regime? Qual que é a regra? O órgão licenciador do empreendimento também tem competência para autorizar a supressão. O que significa dizer que quanto mais municípios estiverem licenciando empreendimentos na Mata Atlântica, mais municípios estarão avaliando sobre a supressão de Mata Atlântica, sem uma anuência do Estado ou do IBAMA. Então, sozinhos os municípios vão decidir se a Mata Atlântica vai poder ou não ser suprimida quando eles forem os entes competentes para licenciar. Ah, mas isso é da federação, afinal de contas, os municípios têm competências federativas, tem mesmo. E aí, obviamente, a nossa ideia não é alijar o município das suas competências, que são competências constitucionais, mas entender a realidade do município é uma realidade diferente. Muitos municípios talvez não tenham toda a estrutura para fazer a análise que deveriam sobre supressão de Mata Atlântica. Então, a ideia de ter o Estado ou o IBAMA dando uma anuência prévia aumentaria o controle. Então, o que existe hoje é uma redução do controle, mesmo que se reconheça que todos os entes têm a sua competência federativa assegurada, a Mata Atlântica justificaria o maior controle. Por essa razão, o dispositivo que está na lei do licenciamento, que determina a supressão dos parágrafos, o 1º e 2º do artigo 14 da Lei da Mata Atlântica,
esse trecho também está sendo alvo das ações diretas de inconstitucionalidade. E o interessante é que no parecer do Procurador-Geral da República, que já foi lembrado aqui pelo Tauden, pelo professor Tauden, ele não é um parecer pela inconstitucionalidade total da lei do licenciamento, ele nem acolhe os reclamos de todos os autores das três ações diretas de inconstitucionalidade. Mas, com relação à parte da Mata Atlântica, ele está em consonância com aquilo que a gente defende. Né? Na visão do Procurador-Geral da República, o duplo controle que foi estabelecido pela Lei da Mata Atlântica deve permanecer. A sua supressão pela Lei Geral do Licenciamento é inconstitucional, porque ela afeta, ela tira um instrumento de proteção de uma lei existente sem dar um instrumento de proteção equiparado, semelhante ou que garanta o mesmo nível de proteção. Então, por não ter feito uma substituição, mas simplesmente uma eliminação de um instrumento de proteção, um instrumento procedimental de proteção, ele seria inconstitucional na visão do Procurador da República e na nossa visão também. Né? O Fábio Ishizaki vai falar mais sobre as ações diretas de inconstitucionalidade, e nós atuamos como amicus curiae numa dessas ações por meio de organizações da sociedade civil, como o Fábio trará, e lá nós estamos defendendo a inconstitucionalidade desses dispositivos da lei do licenciamento. Estamos aqui, né, na expectativa de ver como o Supremo Tribunal Federal vai julgar esse dispositivo. Então, aliás, estamos ansiosos para ver a decisão do Supremo Tribunal Federal em todos os dispositivos, não só nesse da Mata Atlântica, né? E gostaríamos que isso fosse feito logo, até para a gente também entender como essa lei vai ser aplicada ou não, e não esperar tanto tempo como esperamos no caso do Código Florestal, que naquele momento de incerteza sobre a própria implementação da nova lei. Né? Como que nós vamos implementá-lo ou não, em que medida que nós vamos implementá-lo, o que fica, o que sai. Enfim, essas incertezas não são favoráveis para nenhum dos setores. Então, quanto antes o Supremo julgar essa ação, melhor. Muito obrigada, eu vou encerrar por aqui, não sei nem se eu cumpri os meus 15 minutos, mas espero que tenhamos ainda o público super atento para ouvir as próximas palestras, que com certeza vão continuar na esteira do brilhantismo das primeiras. Obrigada, Milena, obrigada, Migalhas, obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigada, doutora Érica. Parabéns pela exposição.